Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é a professora Maíra Vale, da Universidade Federal do Paraná, e hoje nós vamos conversar sobre a audição, que é um dos sentidos especiais. Como nós somos capazes de ouvir os sons do mundo, né? Como o nosso organismo faz para traduzir essas ondas mecânicas que a gente recebe em impulsos nervosos. Então, faz parte das aulas de neurofisiologia. Aguarda só um pouquinho que vai vir a vinheta e já já a gente começa. Então, eu acho que a primeira coisa que quando a gente pensa em audição, a gente pensa na orelha, né? A orelha, ela é uma estrutura acessória da audição, né? Mas ela nem é tão fundamental. Por quê? A gente sabe que ela é exclusiva dos mamíferos, digamos que é uma novidade evolutiva dos mamíferos, né? Porque aves, anfíbios, peixes, répteis não têm pavilhão auricular. Então eles ouvem mesmo sem ter essa estrutura. E o que essa estrutura traz de interessante? Ela capta mais os sons, ela ajuda a captar o som e levar, né? Porque imagina que os sons, como ondas, eles estão vindo de todas as regiões. E essa estrutura ela ajuda a captar. Até dizem que antigamente, quem é mais velho vai lembrar, ou talvez vocês já tenham percebido, antes do celular ser muito comum, porque hoje todo mundo tem celular, para a gente fazer uma ligação na rua, existiam os orelhões. Então, cada esquina tinha um orelhão. E por que ele chamava orelhão? Porque ele tem aquela forma, né? Em alguns lugares ainda dá para ver. E aí tem a lenda, eu não sei se isso é verdade, mas eu acredito que possa ser, que o orelhão, apesar dele, né, de ser interessante o design e tal, não era tão interessante do ponto de vista funcional, porque assim como a nossa orelha é feita para captar o som, você está querendo falar no telefone, mas os sons da rua estão entrando para o orelhão, né, para aquela estrutura metálica que está ali em cima, então não era tão interessante. E aí eu acho que isso ajuda a lembrar, né, da função da orelha. E é muito interessante observar que diferentes tipos de animais vão ter diferentes formatos de orelha, a localização vai ser diferente, isso de acordo com o habitat do animal. Nós humanos não temos a capacidade, algumas pessoas ainda conseguem mover um pouco a orelha. Eu tinha um amigo na adolescência que ele movia, descia, subia um pouco a orelha, mas isso é raro, a maioria de nós não tem essa capacidade, a gente não move a orelha buscando o som. Mas muitos animais a gente vê, inclusive os cães, né? Os cães também não são todos, porque alguns têm a orelha caída, outros têm a orelhinha em pé, mas os que têm a orelha em pé, no geral você vê eles movimentando a orelha buscando o som. Então, essa é mais uma das características. Mas essa é só a parte, digamos, inicial, só ajuda a captar. Depois a gente vai ter a orelha externa, que seria o meato acústico externo, que é o canal, né? No geral a gente faz o erro de limpar o cerume desse canal enfiando o cotonete, uma prática que não é recomendada pelos médicos, eu já adianto, mas enfim, aquela região ali é o meato acústico externo, é onde o som é encaminhado, né? E aí, quando o som chega, ele vai bater aqui justamente numa membrana chamada tímpano ou membrana timpânica, né? Popularmente a gente conhece como tímpano. E aí, imagine que o som, né, quando a gente está perto de uma caixa de som, a gente vê o som vibrando, assim, né? Então o som, ele tem essa característica, né? São ondas, como a gente vai ver, de ar comprimido e ar rarefeito. E aí, esse ar vai batendo nessa membrana e essa vibração, ela é passada para 3 ossículos que estão numa região aqui, que é chamado ouvido médio. O ouvido médio, ele é preenchido com ar, né, assim como o ouvido externo, e ali ele tem 3 ossículos que estão um ligados ao outro, que vão amplificar esse som e depois vão passar para o ouvido interno, que é onde de fato acontece a transdução dessas ondas mecânicas em impulsos nervosos que são enviados para o cérebro, né, para serem computados, interpretados, entendidos como som, né? Então, a gente tem essas três partes, ouvido externo, médio e interno. O médio, assim como o externo, ele é preenchido com ar. E o interno, ele é uma região, na verdade, ele é aqui vocês estão vendo, né, mas é como se fosse a cóclea, que é onde está presente as células que vão fazer, as células
que vão fazer essa transdução, né, para sinal nervoso, ela é envolvida por líquido e ela é toda enroladinha, né? Então cóclea parece caracol. Eu acho que é em grego ou enfim, né, quer dizer caracol. Então a cóclea é a região onde vai ocorrer a transdução. Também tem outros canais que estão ligados inclusive com a cóclea, também cheios de líquido, que são os canais semicirculares, que fazem parte do labirinto, que daí é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio, mas a gente não vai tratar disso exatamente nessa aula. Nessa aula a gente vai se fixar aqui na cóclea. Então, uma coisa interessante é que como parte do ouvido médio, a gente tem uma tuba auditiva. Essa tuba auditiva, ela está ligando o ouvido médio, a faringe. Ops. Fala, oi pessoal, eu vim participar da aula. Ela está ligando o ouvido médio à faringe. E isso é interessante em algumas situações, como por exemplo, quando a gente está subindo de avião ou descendo, né, em que muda a pressão do ar, né, por conta da gravidade. Então, se você está subindo uma montanha muito alta, ou andando de avião, enfim, no geral todo mundo já experienciou essa pressão que dá no ouvido. Isso significa que a pressão do ouvido, do ar que está dentro do ouvido médio, está diferente da que está fora. E ali tem uma válvula que fica fechada, mas que permite às vezes abrir. Então a gente tem algumas estratégias para abrir, né? Bocejar, respirar, fazer uma pressão assim para ver se abre e equaliza, dando um certo alívio, né? Aqui para mostrar a tuba auditiva, eu peguei justamente a tuba auditiva do equino, porque ela é imensa, né? Então a gente vê a cartilagem dela aqui, ela tá ligada com o ouvido médio e vai então terminar lá na faringe. Uma coisa interessante sobre as orelhas é que as orelhas ajudam na regulação térmica. Então, por exemplo, para resistir ao frio, ocorre diminuição das extremidades, né? Então, normalmente, por exemplo, a foca e a raposa do Ártico, mesmo sendo mamíferos, elas praticamente não têm orelha, inclusive porque pode congelar, né? As extremidades ficam muito geladas. Então, você vê essa raposinha não tem orelha. Animais que vivem em locais muito quentes, como por exemplo o elefante ou essa raposa africana, que por exemplo vivem no deserto, eles têm essas orelhas grandes que ajudam a dissipar o calor e a esfriar, né? O elefante, às vezes a gente até vê ele abanando assim para tirar mosca e tal, mas isso também é um mecanismo para ajudar a dissipar o calor e manter a temperatura corporal, né? Então os ossículos são os três menores ossos do nosso corpo e no geral do corpo dos mamíferos, e são muito famosos, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. Aqui eles estão pintados, né, artificialmente, então aqui também seria de um equino, que fica maior para a gente ver, porque são ossos realmente muito pequenos, e eles têm uma função muito importante para audição, tanto que se eles forem danificados, você perde grande parte da sua capacidade de ouvir. Então, lembra que eu falei, né, o som bate no tímpano, na membrana timpânica, e ao bater, ela tá ligada com o martelo, por sua vez, bate na bigorna, que bate no estribo, e o estribo vai bater na janela oval, e o que eles fazem é amplificar. Eles aumentam essa vibração, porque a vibração a gente escuta sons com intensidade, com vibração muito baixa. E se não fosse essa amplificação, a gente não seria capaz de percebê-los, né? Então, por isso eles são tão importantes. Então, como eu já comentei nos slides anteriores, a audição ela é a percepção da energia das ondas sonoras. E o que são ondas sonoras? Então, aqui tem um diapasão, que é um instrumento que quando você bate, ele vai soltar um som. E esse som, o que é? Todos os sons, né? O que ele é? Ele tem, pela vibração, ele gera locais né, de passagem do ar. Ali, o ar está passando, ele vai ficar comprimido, rarefeito, comprimido, rarefeito. Então, alternam picos de ar comprimido e vales onde o ar é menos comprimido. E né, eu gosto sempre de lembrar da caixa. Todo mundo já teve essa experiência de ir num show ou ficar perto de uma caixa com som muito alto, né? Na verdade, a caixa de som, ela também é isso. Ela tem aquele
cone que vai e volta, e isso que gera o som, né? A compressão do ar. E aí quando a gente fica perto, a gente chega a sentir isso na caixa torácica, né? Então a gente tem uma, digamos assim, uma experiência física do que seriam as ondas sonoras, né? A força delas. E são essas ondas também que chegam até os nossos ouvidos, que chegam até o tímpano e batendo no tímpano passam essa vibração. Aí, como a gente tem vários tipos de som, né? A gente tem a frequência das ondas sonoras. Como ondas, né? Elas têm essa característica sigmoidal. E aí, elas vão ter algumas características que vão fazer com que a gente perceba diferentes sons, né? A primeira delas, que eu gosto de falar, é a intensidade, que a gente dá em decibéis, é o volume. Eu posso falar bem baixinho, a intensidade está baixa. Então, aqui, ó, no eixo Y, seria um som pequenininho. Se eu falar mais alto, ó, subiu a intensidade, tem mais decibéis, tá? Outra coisa é a frequência desse som, né? Então, num segundo, quantas ondas você tem, né? Então, aqui, ó, a gente tem, ó, aqui termina 0,25, né? Que seria um quarto a 0,25 segundos. Então, um quarto de um segundo. Então, quantas ondas por segundo eu teria, né? Qual seria a frequência? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 ondas por segundo. Aqui no mesmo tempo, né, num quarto de segundo, 0,25 segundos, eu tenho quantos picos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho o dobro. Então, eu tenho aqui 4, 5 ondas por segundo ou 8 ondas por segundo, né? Quase o dobro. E o que isso me diz, né? Como que o cérebro vai interpretar isso? É isso aqui que dá se o som é agudo ou se o som é grave. Então, frequências maiores são sons mais agudos e frequências mais graves, na verdade, tem menos picos por segundo, né? Então, qual a frequência dos sons 1 e 2, né? Eu já falei, 5 e 8, né? 5 e 8 picos por segundo, a gente chama isso de hertz, né? E qual é mais grave? O de cima, o 1 é mais grave, né? Porque ele tem menos picos por segundo. Então, aqui de novo, mostrando, né, a baixa intensidade e a alta intensidade, que teria a ver com a amplitude, com os decibéis. Então, aqui, aquele exemplo que eu dei, né, de falar baixinho ou de falar alto, né? Então, é medido em decibéis. E aí é muito interessante pensar que a gente tem uma capacidade imensa. Tem pessoas que têm a acuidade auditiva muito boa e vão escutar sons praticamente inaudíveis. Né, e a gente chega em sons muito altos. A gente vai ver que isso muda de pessoa para pessoa, até porque tem a ver com a gente tem uma certa perda com a idade. Mas é muito interessante, ó. Então, o limiar da dor que chega a doer o ouvido é 130 decibéis, mas um show de rock está quase ali, ó, 120 decibéis. É importante lembrar que se você ficar ouvindo música muito alta no fone de ouvido, em qualquer lugar, ou trabalhadores em construção, em coisas muito barulhentas, podem ter perda auditiva ao longo do tempo. Ó, a britadeira, né, então 100 decibéis é muito alto, então por isso as pessoas que estão trabalhando têm que usar protetor auricular, né? No avião a gente vê sempre no aeroporto os caras com aquele protetor, porque você tem perda auditiva mesmo, né? Então a rua com muito trânsito já 80, estações e aeroportos 60, uma grande loja 50, auditório cheio 40, uma igreja vazia 20, né? Que é silencioso. Então isso aqui mostra pra gente a variação de amplitude que a gente está submetido no dia a dia, né? Varia bastante. Só que uma coisa também importante de eu frisar é o seguinte, deixa eu só me mover aqui que eu estou um pouco na frente. Na verdade, os sons raramente consistem, esse trecho aqui é do Baer, na verdade os sons raramente consistem em ondas sonoras periódicas simples de apenas uma frequência e uma intensidade. É a combinação simultânea de ondas sonoras de distintas frequências e de diferentes intensidades que dá qualidades tonais peculiares aos sons dos diferentes instrumentos musicais e da voz humana. Então, dificilmente o diapasão, aquele instrumento que eu mostrei nas aulas ali para trás, realmente você bate ele vibra uma nota, assim. Mas
um som puro, digamos. O resto, quando a gente está ouvindo, vocês estão me ouvindo falar agora, ou aqui nessa imagem, né, de um clarinetista, o que está saindo ali do instrumento é isso aqui, ó, são harmônicos, sons em várias intensidades e várias frequências diferentes. Então, os sons, eles são muito complexos, nunca é uma coisa tão simples assim, tá? Só dando esse adendo para vocês perceberem, porque óbvio, aqui, como para entender, a gente reduz tudo, só que a vida é sempre mais complexa, né? Outra coisa importante se falar é que o espectro de audição, ele muda muito, né? Então, a gente tem entre os animais que escutam infrassons, como elefante, toupeira, e animais que escutam ultrassons. A gente tem o famoso morcego, que faz ecolocalização, ele se localiza no espaço através dos ultrassons. Os golfinhos são sons que a gente não ouve, né? Mesmo o gato e o cão tem audição, tem aqueles apitos que a gente compra e a gente não está escutando nada, mas o cão tá, né? Então eles têm uma sensibilidade, eles são capazes de ouvir fora no nosso espectro de audição. Eu sempre gosto deste momento nas aulas de sensorial, da gente refletir como a gente vê uma parcela diminuta da realidade. Porque agora, provavelmente tem sons aqui ao meu redor que eu não estou ouvindo, né? Talvez o meu cão aqui que está no meu colo esteja, e eu não estou ouvindo. Então, a gente só interage com a realidade dentro do que os nossos sistemas sensoriais permitem, né? Visão, audição, paladar, olfato, som, mas a gente não capta tudo. A gente não capta, a gente não tem noção da realidade inteira o tempo todo. Então, aqui vamos olhar agora com mais detalhe a cóclea. A cóclea, ela tá lá, né? Ela tá dentro desse labirinto ósseo protegida. Mas se a gente pudesse desenrolá-la, lembra que ela parece cóclea vem de caracol. E aí, quando a gente desenrola ela, a gente vai ver que, na verdade, ela tem 3 partes dentro dela. A cóclea humana é do tamanho de uma ervilha, bem pequenininha. E se a gente, é como se fosse um canudinho de refrigerante que deu 2 voltas e meia em si. E aí eu consigo abrir esse canudinho. Se eu cortar ele, o que eu veria, né? Eu veria 3 partes. Então a gente tem a rampa do vestíbulo, que é essa de cima, e a rampa do tímpano, que é a de baixo. Elas se conectam pelo helicotrema, que é uma abertura, porque lembra que isso aqui está cheio de líquido, né? Na verdade, aqui tem a perilinfa. E o ducto coclear, que é onde estão as células que são sensíveis, né? Que vão fazer essa transdução de som, de vibração, na verdade, a potencial de ação. Elas estão imersas ali em endolinfa, no ducto coclear, tá? E aí a gente vai ver que tem outras estruturas que também são importantes. Então lembra, a gente tem 2 de fora, cheio de perilinfa, que é a rampa do vestíbulo e a rampa do tímpano, e no meio tem o ducto coclear, onde está o órgão espiral de Corti, que é onde estão essas células sensoriais, especializadas em perceber essa vibração. Aqui está do lado de fora, digamos assim, aqui em rosinha está perilinfa, aqui dentro tem endolinfa. E a gente vai ver que isso é relevante por conta da concentração de íons que esses líquidos, digamos assim, eles têm. Isso vai ter a ver com a transdução do sinal sensorial. A gente volta lá na aula de bioeletrogênese para lembrar da importância disso, né, para disparar potenciais de ação. Então, aqui vendo numa seção transversal, porque a gente estava vendo antes num corte longitudinal, né? Então agora a gente vê como se pegasse o canudinho e cortasse ele assim, né? Deixa eu só mostrar, né? Se o canudinho estava assim, eu cortei assim, né? Peguei uma rodela, a gente vê as 3 buraquinhos, mostrando a rampa vestibular ou escala vestibular, que é outro jeito, isso depende do livro, né? A rampa timpânica, que é a de baixo, e a do meio, que é uma especial, que seria justamente a coclear, que é onde está o órgão de Corti.
E quem que é o órgão de Corti? Corti é o nome do pesquisador, que era italiano e que descreveu, né, esse órgão. Ali está a endolinfa, e aqui são, né, aqui é o local onde vai acontecer a transdução. Aqui estão as células ciliadas, que são células que vão captar essa informação mecânica, e em cima dela está a membrana tectorial. Aqui tem membrana de Reissner, a parte de cima, e embaixo, onde está o órgão de Corti, está exatamente embaixo, está separando, né, a escala, o ducto coclear em relação à escala timpânica, tem a membrana basilar. Lembra? Então, ó, base e teto. Então, membrana tectorial está em cima do órgão de Corti. E a membrana basilar é a base do órgão de Corti. Isso ajuda a gente a lembrar, né? E aí, uma coisa muito interessante, aqui mostrando isso que eu falei para vocês, né, a cóclea desenrolada, como que o negócio se dá. Lembra que a gente viu, o som vem, né, o som é uma força mecânica que vai vir, né, com vibração por conta de ondas, ó, de ar comprimido e ar rarefeito. Isso bate no tímpano, que passa para os ossículos, lembra? Martelo, bigorna, o último é o estribo. O estribo, ele bate aonde? Na janela oval. Quando ele bate na janela oval, lembra que aqui dentro está cheio de líquido. O que acontece com esse líquido? O líquido vai criar uma onda lá dentro, né? Na verdade, embaixo a gente tem a janela redonda, então a onda passa aqui dentro e ela vai dispersar lá do outro lado, né? Mas quando ela faz isso, ela vai estimular diferentes regiões aqui do que a gente chama da escala timpânica, né, que é aquela região ali do meio. Então, a janela oval e a janela redonda separa o líquido da cóclea do ar do ouvido médio. Lembra que aqui dentro tem líquido, aqui onde estão os ossículos não tem, né, é onde tem ar. Aqui só mostrando, né, um detalhe da membrana timpânica aqui de um gato, né, só para a gente ver como é, lembrando que o ossículo vai bater aqui, o ossículo não, o som vai bater aqui e a membrana timpânica passa isso para os ossículos. Então, essa imagem aqui do Silverton, ela mostra isso com mais detalhe. A onda sonora vem pelo meato acústico externo, que é o canal auditivo, que eu até falei, né, que é a região ali que a gente tenta enfiar o cotonete. O que é o som? São ondas sonoras, são, na verdade, ar comprimido e ar rarefeito. Ar comprimido e ar rarefeito que dá essa vibração bate no tímpano, que a gente acabou de ver um exemplo do tímpano do gato, né, que é uma membrana. Inclusive, por que os médicos não recomendam da gente usar o cotonete ali dentro? É que tanto você empurra o cerume quanto você pode perfurar o seu tímpano, né? Tem gente também que tem mania de pegar alguma coisa para coçar o ouvido, isso é perigoso, porque você pode furar o tímpano. E o tímpano tem essa função de passar a informação sonora, né, a vibração sonora para os ossículos, que por sua vez vai para a janela redonda. Quando vai para a janela redonda, o que acontece? A gente vai ter então uma onda, né, na perilinfa, que está aqui na rampa do vestíbulo. Isso acaba sendo passado até para a rampa do tímpano, lembra que é rampa do vestíbulo, rampa do tímpano e ducto coclear. E isso então é dissipado, né? Porque como uma força mecânica, ela acaba tendo que se dissipar. Então, por isso ela ativa de um lado e desativa do outro, mas a gente vai ver isso com mais detalhe numa outra imagem, né? Uma coisa interessante é que existe um reflexo de atenuação. Então, junto dos ossículos existem dois músculos, que é o músculo estapédio e aqui o músculo tensor do tímpano, né, que está ligado aqui ao tímpano. Qual a função desses ossículos? É justamente de, digamos assim, segurar o batimento desses ossinhos quando a intensidade do som está muito alta. Então, sei lá, naquele exemplo do show de rock, que é quase no limiar de dor, né? Ali, a vibração dos ossículos pode gerar danos a eles mesmos, né? Porque eles vão se bater tanto com a vibração tão forte que eles podem se danificar. Então, existe um reflexo, não é controlado, né? Como todo reflexo, para conter esses ossículos e diminuir essa resposta. Infelizmente, nem sempre isso funciona.
Por quê? Porque a atenuação ela demora um tempo para acontecer, né? Como um reflexo, ela não é instantânea. Então, por exemplo, quando o som é muito, até ultrapassa esse limiar da dor, né? E é muito rápido, tipo uma explosão, é uma coisa que você não está esperando, acaba acontecendo danos, mesmo que exista o reflexo da atenuação, porque a ativação dele não dá tempo de evitar o dano. Então, não é que não aconteçam danos por conta do reflexo da atenuação, mas ele diminui a chance de ocorrer, né? Então, aquilo que eu estava falando para vocês, em relação ao movimento da membrana timpânica, né, que é jogada para a janela oval e depois sai pela janela redonda, né? Então o tímpano vai, ele empurra a janela oval, mas isso gera uma onda e volta, e aí a janela redonda. Por isso aqui, ó, a gente vê a janela oval para dentro e a redonda para fora. E aí quando isso dissipa de volta, né? Porque imagina, uma onda vai e volta. Então a rampa timpânica, mostrando aqui embaixo, né? A janela oval voltando, então ela tá para dentro, enquanto que a outra vai para fora, né? Porque lembra que é vibração. E isso ocasiona o quê? Ocasiona lá na membrana basilar uma movimentação. A membrana basilar, lembra que é onde está o órgão de Corti, a tectórica por cima, a base por baixo, né? Ali que vai ocorrer a transdução. Então é ali que essa onda tem que causar deformação, digamos assim, né? Que é o que está mostrando essa imagem aqui. O movimento da perilinfa acaba gerando isso, né? Essa membrana ela se move. Qual é o exemplo que a gente vê nos livros, né? Imagina que é uma corda que está presa. Quando a gente é pequeno, a gente faz isso, né? Para pular a corda. Imagina que você amarrou num lado, porque não tem outra pessoa, e aí você pega a corda do outro lado. Só que em vez de você fazer aquele movimento para pular a corda, né? Você sabe quando você faz você dá uma tração nela, assim, e aí você vai ver uma parte dela se movimentando. Seria como se fosse isso que acontece, né? E aí aí que mora o interesse, né? O interessante. Que isso não vai acontecer sempre na mesma região da membrana basilar, né? Vai haver, de acordo com a intensidade do som, desculpa, com a intensidade não, com a frequência do som, porque a intensidade é a altura, lembra? Tem a ver com os decibéis. O tipo do som, se o som é agudo ou grave, isso vai depender da frequência, lembra? O número de picos por segundo. E aí, de acordo com isso, vai atingir regiões diferentes dessa membrana basilar. Então, a gente vai ver isso nos próximos slides, né? Então, aqui, mostrando a membrana basilar, ela parece um pé de pato, daqueles de nadar. Ela tá vendo? Ela começa mais fininha aqui na base, a base dela é rígida e mais fina, e a ponta dela parece o pé de pato mesmo, né? Ele é mais mole, porque a gente tem que nadar, né? E é bem largona. E aí o que acontece? A alta frequência, que seriam os sons agudos, eles vão ser ativados aqui próximo à base. Enquanto que o ápice, que é largo e flexível, vai ser responsável por ter a variação quando o som for grave, né? For um som que a gente também chama de um tom baixo, que é um som mais grave, né? Então, alto, lá no coisa, baixo, aí vai lá para o ápice. Só que aí é um pouco, eu sempre me confundo aqui, porque assim, ápice você pensa que é largo, né? Mas aqui o ápice é flexível e largo, e a base é fina e rígida. Normalmente é o contrário, né? A gente espera que a base seja rígida e fina, enfim, mas é só um detalhe. É bom lembrar que é o contrário do que a gente espera, né? Aqui, isso em outro slide, livro, que é o livro do Candel, mostrando a mesma coisa, né? E aqui, ó, ele mostra como que essa corda se moveria, né? Se fosse uma corda, ou o tipo de movimento que gera na membrana basilar. E aqui a frequência baixa, tá vendo lá no ápice, uma frequência média aqui no meio e uma frequência muito alta, um som muito agudo lá próximo da base. Mas na verdade, como a gente viu lá no início, os sons são complexos, né? Não são sons puros. Então, ao mesmo tempo, quando a gente está escutando um som, várias regiões estão sendo ativadas, né, na membrana basilar. Então não é só uma região por vez, né? Porque lembra que a gente ouve em harmonia, né? Em harmônicos, tem vários sons, intensidades diferentes, em tons diferentes acontecendo. E aí, tá, beleza.
Ah, já entendi que cada lugar vai ser ativado diferente, dependente do tipo do som, beleza. Mas e aí, né? E como que isso vira impulso nervoso? Aí aqui tá o segredo, que é o órgão de Corti. Então aqui você tem a membrana basilar, que vai se modificar, e por cima você tem a membrana tectórica. Embaixo você vai ter as células pilosas ou ciliadas, que tem sempre um quinocílio, que ele é mais rígido, e aí decrescente outros cílios. E o que acontece? Quando acontece essa onda do líquido, a membrana tectórica ela se move, né? A basilar ela se move, e isso mexe esses cílios. À medida que esses cílios se mexem, isso acaba gerando potenciais receptores na célula. Lembra, potencial receptor é o potencial graduado das células sensoriais, né? Isso acaba gerando uma mudança de potencial de membrana que pode deflagrar um potencial de ação. Então aqui mostrando com mais detalhe, né? Então essas células elas ficam imersas aqui na membrana basilar, elas estão unidas com fibras nervosas, elas não são células nervosas, elas não são neurônios, mas elas fazem sinapse com os neurônios que vão, na verdade, eles fazem parte do nervo coclear. E depois eles se unem e vão formar um nervo vestíbulo coclear, mandando essa informação para a região específica, né, do córtex auditivo. Então, ó, aqui a gente está vendo como essas células ficam e por que elas se movem, né? Essa onda acaba gerando essa... Então, os cílios fazem isso, ó, vão para um lado, para o outro. E aí tá, mas professora, como que acontece então o potencial receptor? Gente, só um detalhe, se você chegou aqui de passagem, né? Se não é dos meus alunos que viu todos os meus vídeos, se você for lá na bioeletrogênese e na transmissão sináptica, nas duas aulas, eu vou pôr o card aqui para vocês, vocês vão entender potencial receptor e potencial graduado, beleza? Então, o que acontece? Esses cílios, eles são presos, eles têm mecanoceptores, né? Porque a onda mecânica, o que a gente está vendo? É movimento. Esse movimento, como que ele gera potencial receptor? Eles têm canais iônicos, se sabe muito pouco sobre esses canais, parece que são poucos canais, inclusive, por célula, então é difícil de estudar. Mas o que acontece? Ó, esses cílios eles são presos uns aos outros por proteínas mesmo do citoesqueleto. Quando a onda vem e movimenta os cílios, o que acontece? Esses canais se abrem. Só que, na verdade, quando eles se movem em direção ao quinocílio, né, que é o cílio maior, eles se abrem. Quando vão para outra direção, eles se fecham. Abre e fecha, abre e fecha. E aí, o que gera aqui? Entrada de potássio. Se entra potássio, despolariza a célula, porque está entrando carga positiva. Só que aqui, ó, para quem foi meu aluno, talvez vai se ligar. Professora, mas tá entrando potássio? Se abre o canal de potássio, não era para sair potássio, porque a gente tem mais potássio dentro da célula. Mas então, qual que é o segredo? Lembra que lá no início eu falei para vocês que tinha a endolinfa e a perilinfa. Na verdade, tá vendo, essas células, elas acabam sendo banhadas em parte pela perilinfa e em parte pela endolinfa. Mas os cílios que estão lá no ducto coclear, que é bem a região acima da basilar, eles estão imersos na endolinfa. E a endolinfa ela é bem diferente da perilinfa. A perilinfa, ela parece com com o que a gente viu do leque, né, do líquido extracelular. Ela tem pouco potássio e muito sódio. Mas a endolinfa é completamente diferente. Ela tem muito potássio, ao contrário, né? Ela parece mais talvez com líquido intracelular. Então ela tem uma concentração de potássio maior que o líquido intracelular. E nisso estimula, por causa do gradiente químico, a entrada do potássio, por causa também do gradiente elétrico, né? Porque dentro da célula é negativa. E aí, agora, em vez de eu ter estímulo para o potássio sair, eu tenho estímulo para ele entrar. Então essa é uma célula um pouco diferente, tá vendo? Por isso que o meio que a célula está presente, tanto o leak quanto o leque, tem que ser avaliado para a gente ver qual que vai ser a movimentação do íon. Então, qual é o segredo, gente? Eu até voltei aqui em alguns slides para explicar isso aqui para vocês, porque, né, para retomar. Lembra que a gente vai ter endolinfa e perilinfa. A endolinfa,
tá aqui, ó, onde essas células, os cílios dessas células estão. E aqui tá a perilinfa. Lembra que na escala vestibular e na escala timpânica você tem perilinfa, né? Aqui é o que a gente chama de labirinto membranoso, né? Tem o labirinto ósseo também que envolve isso aqui. Então isso aqui é uma membrana e aqui tá esse labirinto e aqui tem perilinfa. A perilinfa parece com líquido extracelular, com leque. O que isso quer dizer? Ela tem muito sódio, pouco potássio. Já o que está aqui na endolinfa, por que eu vim para essa imagem? Porque essa imagem mostra esse detalhamento aqui, mostra a estria vascular, que aqui está mostrado em verdinho. Essas células que estão aqui, elas têm uma função importante, que é o quê? É jogar potássio para dentro da endolinfa. Então a endolinfa tem uma concentração iônica muito diferente da perilinfa. Apesar de uma parte dessas células estarem sendo, digamos assim, imersas na perilinfa, onde estão os cílios delas, e aí a gente já volta ali para a próxima imagem, tá banhada em endolinfa. E aí a endolinfa tem muito potássio, né? A concentração de potássio está mais dentro que o meio intracelular. E por isso o potássio entra nessas células. Então, peraí só que eu vou voltar lá para o slide da frente. Então, como eu falei para vocês, parte aqui, ó, essa imagem, essa outra imagem está mostrando isso, parte está banhada pela perilinfa, mas parte está banhada pela endolinfa. E onde está banhado? Nos cílios, ó. E aí, por isso, aqui tem muito potássio e o potássio acaba entrando. O potássio, ao entrar, ele despolariza a célula e aí abre canal de cálcio dependente de voltagem, o cálcio entra e essa célula, que apesar de não ser um neurônio, ela libera neurotransmissor. Ela libera neurotransmissor e aí ela ativa, aí sim, um neurônio que é do gânglio espiral, né, que vai lá para o vestíbulo coclear, né. Mas como eu falei para vocês, é muito interessante lembrar disso aqui. Quando vai para um lado ativa, quando vai para o outro desativa, né. Então, são receptores não neurais, a superfície vai ter de 50 a 100 cílios rígidos, chamados de estereocílios, os quais estão dispostos em tamanhos crescentes. Aí o primeiro lá é o quinocílio. E eles são amplificadores mecânicos, aumentando a sensibilidade auditiva. Então, no fim, aquela batida, né, lá no tímpano das ondas sonoras acabam sendo transformadas nessa movimentação do cílio, que por sua vez acaba gerando um padrão de potenciais de ação. Aqui mostrando, né, os cílios organizados no órgão de Corti e aqui mostrando isso, ó. Então, essas células, na verdade, elas sempre estão liberando neurotransmissores, né? Aqui está mostrando, né, o neurônio aqui embaixo, ligado a ela. Então, ela sempre está vendo, isso aqui embaixo cada pico é um potencial de ação, mas quando se move na direção do quinocílio, que é o maior, ativa a despolarização. Quando vai para o outro lado, lembra que sempre vai, né? Porque é uma onda, então vai. Isso tem a ver, isso vira, né? O som não é isso? Concentrado, rarefeito, concentrado, rarefeito. Essa batida. Para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Inibição, despolarização, hiperpolarização. Então, é isso que acontece, né, para esses cílios. Aqui mostrando, né, então, em repouso. O neurotransmissor aqui é o glutamato. Cerca de 10% sempre está aberto, né? Então existe esse sinal tônico, por isso que a gente vê aqueles picozinhos do potencial de ação. Só que aí, quando que é excitado? Quando a onda vem e elas vão na direção do quinocílio. E aí, por conta dessa ligação entre o quinocílio e os outros, lembra que quem que está puxando aqui, gente, é a membrana tectorial. É a membrana que está por cima. E aí, bum, abriu canal de potássio, o potássio entra e despolariza. Opa! E aí, quando volta, fecha, e aí hiperpolariza a célula, né? Porque lembra que quando ela está em pezinha no basal, ela está um pouquinho ativada. E isso aqui mostrando que seria o registro desses potenciais de ação, né? Basal, ativado, desativado, né? Então, isso que vira a transdução das células pilosas. Lembrando que se a gente vê o gráfico do potencial de ação,
na verdade, do potencial graduado, porque isso aqui não chega a ser um potencial de ação, né? Você tem a despolarização e hiperpolarização. Então, chega a menos 40, volta a menos 60, chega a menos 40, chega. Então, não chega a ser um potencial de ação, né? Um potencial graduado. Inclusive, também, ele pode aumentar a intensidade e diminuir. A gente sabe que o potencial de ação não aumenta e diminui a intensidade, né? Ele é tudo ou nada. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a localização sonora e eu já quero adiantar que, assim, isso é só um comentário, porque é bem mais complexo do que o que eu vou falar aqui, né? Tem muito mais nuances e detalhes, mas um dos jeitos que a gente tem no plano horizontal, porque lembra que o som pode vir de cima, de baixo, de todos os lados, mas no plano horizontal, a gente consegue perceber de onde está vindo um som por conta do tempo que o som chega nas duas orelhas, né? Então, por exemplo, se o som está vindo da minha esquerda, na verdade eu estou mostrando a direita aqui, se o som está vindo da minha direita, ele vai chegar na orelha direita mais rápido que da esquerda. Então, meu cérebro consegue perceber através disso, por causa dessa diferença de tempo da chegada do som, que o som está vindo da direita, né? Mas isso só funciona no plano horizontal. No plano vertical precisa ter outros tipos de análise neural para perceber de onde está vindo o som. E aí eu achei muito legal quando eu descobri isso. O que que faz? Por que que às vezes quando o som ele é constante, a gente não consegue achar no plano horizontal de onde está vindo o som, sabe? Começa a ter um barulho e todo mundo começa a procurar e ninguém consegue achar. Estranho, né? Você tem que pegar na hora que o som começa. Por quê? Porque como depende da chegada, depois que o som ficou constante, está chegando direto nas duas. E aí não dá tempo de perceber, né? Então, por isso que não funciona muito por um som que é constante isso. Então, voltando à codificação do tom, a gente já viu isso, que é mais um, né, que é do Silverton, mostrando aquela coisa que a gente já viu, de onde que é ativado, né, a frequência das ondas sonoras vai ser ativada em regiões diferentes. Então, quanto mais alta a frequência, quanto mais alto o tom, ou seja, mais agudo, mais próxima a janela redonda, né, a janela oval, enquanto que quanto mais distante, né, na membrana basilar, mais baixo, mais grave é o tom. A gente, por conta disso, consegue fazer um mapa tonotópico da cóclea, né? Então, cada região da cóclea vai ser responsável por perceber tons diferentes. É por isso que algumas pessoas, às vezes, acabam, tipo assim, se morrerem as células pilosas, por exemplo, da base, a pessoa não vai escutar tons agudos, mas às vezes escuta tons graves, né? E vice-versa. Então, por isso que tem pessoas que perdem só uma faixa, né? Uma faixa dos sons, assim, não perde, não fica surdo para tudo, né? Às vezes tem gente que tem dificuldade de escutar som grave ou sons agudos. Mas isso eu também já adianto para vocês, eu não vou entrar nesse detalhamento, mas tem outras maneiras também das células ou dos neurônios diferenciarem os tons, né? Mas a gente vai falar só da tonotopia. Além do mapa tonotópico da cóclea, na própria cóclea, a gente tem também nos núcleos, né, olivares, nas regiões onde essa informação sensorial vai chegar no cérebro, né? Porque lembra que são neurônios. Então, o neurônio está aqui no gânglio espiral e ele vai fazer sinapse para mandar essa informação. Então, você consegue rastrear. Lembra que todas as funções sensoriais, elas vão ter um mapa no sistema nervoso também. Isso, então, também é verdade. E qual que é o mapa? Nesse caso que a gente tem o mapa, vai ser então dos tipos de som, né? Tem uma região neural que vai receber mais aferências da parte de sons graves, outras de som agudo, outras de som médio, né? Então vai ter essa gradação. Então tem um mapa tonotópico também dentro das regiões do sistema nervoso que estão recebendo essa informação sensorial auditiva, né? E aí a gente entra nessa parte. Como que é o processamento auditivo, né? Vem os receptores auditivos da cóclea, eles vão para o tronco encefálico, depois eles passam por uma região chamada núcleo geniculado medial, que é lá no tálamo. Lembra que todos, tirando a olfação, todos com certeza passam pelo tálamo. O tálamo faz uma filtragem das informações sensoriais e aí aí sim o córtex auditivo, apesar de ser muito perto, né? Porque é próprio no córtex temporal, que é bem nessa região aqui, né?
mas passa por todas as regiões até chegar onde vai ocorrer, onde a gente efetivamente vai interpretar esses sons. Aqui outra imagem, né? Então vem as ondas sonoras. Lembra que a gente é importante a informação de uma e de outra, até para temporização e outras coisas, né? Então vem o ramo coclear do nervo vestíbulo coclear. Ele passa primeiro no bulbo, tronco encefálico, depois ele vai para o mesencéfalo, que também é parte do tronco encefálico. É engraçado que parte dessas informações vão para o cerebelo. O cerebelo é uma região importante também de processamento sensorial auditivo, mas uma grande parte, a maior parte talvez, vá para o núcleo geniculado que a gente viu, que está lá no tálamo, e aí é mandado então para o córtex auditivo. Observe que o córtex auditivo fica perto da orelha, né? Tipo, fica bem nessa região temporal aqui. Então aqui, ó, no homem, o córtex auditivo localiza-se na parte posterior superior do lobo temporal, no interior do sulco lateral. Então fica na região do lobo temporal. E é aquilo que eu falei para vocês. Então, lá no lobo temporal, onde tem o córtex auditivo, a gente vai ter um mapa tonotópico. Então, a gente vai ver a região que recebe frequências, informações sonoras de frequências baixas ou de frequências altas, né? Então, você consegue fazer as camadinhas. No fim, o que é isso, né? É o neurônio que saiu lá daquela região da cóclea, que vai passando e chega numa região específica. Esse é como se fosse um mapa para o cérebro poder interpretar a informação que está chegando até ele. Como eu falei para vocês, eu não vou entrar em detalhe, mas se vocês quiserem entender um pouco mais qual outro jeito o cérebro consegue identificar tons diferentes, vocês podem ler aqui no BER, no capítulo de sistema auditivo, né? Uma coisa interessante que eu acho muito interessante, né? É muito complexa existem toda uma região, um estudo da neurociência, por exemplo, de como a gente interpreta a linguagem, porque são muitos sons, é incrível a nossa capacidade humana de entender, né, as línguas e falar e interpretar tudo isso. Enfim, envolve muitas áreas cerebrais, não só o córtex auditivo, né? Mas o interessante é que os cães também processam alguma parte da nossa linguagem verbal, né? Apesar deles não falarem. Então, esse estudo aqui, né, que é de ressonância funcional, ele mostra isso. E aí o professor que fez, né, ele fala: nós sabemos que os cachorros têm a capacidade de processar pelo menos alguns aspectos da linguagem humana, já que eles podem aprender a seguir comandos verbais. Então, eles conseguem processar mesmo que eles não consigam, eles não usem propriamente essa linguagem, né? Eu achei isso bem interessante. Bom, em relação às perdas auditivas, né, a gente tem 3 causas possíveis básicas. Uma é a perda auditiva condutiva, que seria a parte da condução que a gente viu, né, da condução da onda sonora virar um estímulo mecânico que vai ser transformado em potencial receptor e depois potencial de ação, né, alguma coisa nessa parte da condução até a célula ciliada. Outra seria a perda auditiva central, você tem um lesionamento, por exemplo, de algum desses núcleos que recebe informação auditiva. E por fim, você tem uma perda auditiva sensório-neural, que, por exemplo, é a morte das células ciliadas, alguma coisa nessa tradução. Então, você tem várias possibilidades de problemas, né? E aí, por exemplo, os implantes cocleares são quando você tem, por exemplo, perda auditiva condutiva, né? Mas o seu sistema, a parte do sistema nervoso está toda íntegra, mas o órgão de recepção, ele está com problemas. E aí você vai ter uma cóclea falsa estimulando os nervos ali na sua cóclea, né? Você vai ter um receptor e aí você vai ter estímulos específicos, o que funciona bem, na verdade, para crianças, não tanto para adultos, né? Porque o cérebro ele tem que ser todo moldado para aprender a interpretar os sons, né? E isso acontece numa fase crítica da nossa formação. Por isso que às vezes a criança, quando tem problema auditivo, mas ela é treinada desde cedo a usar esses aparelhos auditivos, né? Ou os transplantes cocleares, ela consegue escutar. Mas um adulto, se ele já teve esse problema, assim, se ele cresceu não escutando, dificilmente ele vai conseguir se adaptar
porque ele perdeu essa janela de transformação do cérebro que aprende, né? A gente não nasce com o nosso sistema nervoso formado, né? A gente não nasce falando uma língua, a gente aprende a falar uma língua. Então, é como se fosse isso, né? Você não aprendeu na época certa, não setou o seu cérebro para interpretar os sons, então, por mais que tenha os implantes, a pessoa não consegue fazer o uso deles. Bom, então, coisas que podem gerar perda auditiva. Você tem uma otite muito severa, né? Isso em animais de estimação também, mas em humanos. Existe a surdez congênita hereditária, que o animal ou a pessoa já nascem surdos. No caso de animais, é muito comum animais albinos, tem alguma ligação genética aí entre o animal já nasce albino e surdo. A presbicusia, que é a perda da capacidade auditiva com a idade. Isso acontece com todo mundo, né? A gente sabe, vai falar com a avó, tem que gritar, né? Que a avó começa a ter dificuldade de ouvir. Então, assim, na verdade, o sistema vai perdendo a capacidade de transduzir o estímulo mecânico, os próprios ossículos, né? É completamente normal. Eu sempre lembro do filme do Marley, né? Marley e eu, que no final o Marley estava mexendo no lixo e não escutava quando o dono chegava. Outras causas comuns é intoxicação medicamentosa. Alguns antibióticos são tóxicos para as células ciliadas e com as células ciliadas morrendo já você vai ficar com déficit auditivo severo, né? Até eu recomendo a filha da Regina Casé gravou há pouco tempo. Ela é surda e ela foi internada recém-nascida e teve que tomar uma dose muito grande de alguns antibióticos que acabaram matando algumas células ciliadas, então ela é surda. E ela até gravou um depoimento e ela fala sobre isso, e no caso dela foi intoxicação medicamentosa. Traumatismo causado por ruído, né, rojão, bomba na guerra, aquilo que a gente falou, né, dos ossículos acabarem se lesionando. O cerume é do epitélio escamoso estratificado, né, que está ali no meato acústico externo e que ele contém glândulas sebáceas e ceruminosas, que vão secretar o cerume, que é aquela substância oleosa, né, de cor escura que a gente secreta dentro do ouvido. E existem muitas dúvidas para que ele serve, né, mas ele protege o meato externo de água e de infecções. Acredita-se, ainda é uma coisa discutida, mas que possa ter ação antibiótica, como a gente viu, a otite é um perigo, né, para você perder. É uma secreção oleosa de baixo pH, ela é ácida e também ela ajuda a lubrificar o canal auditivo. Opa! Outra coisa que eu achei muito interessante quando eu li é que ela evita que insetos invadam as reentrâncias internas da cabeça. E faz sentido, né? Até porque também o inseto pode grudar ali e acabar morrendo, né? Enfim, mas uma das causas de desespero por exemplo, imagina, isso acontece em emergência médica, um inseto adentrar e ficar ali dentro, tentando sair sem conseguir e zunindo na sua cabeça. É totalmente enlouquecedor. No caso dos animais, existem também alguns parasitos, né, como a Sarnotodese, que é um ácaro, que ele está presente quando tem excesso de cerume e também causam infecções ali no ouvido e precisam ser tratadas, né. Então, gente, era isso. É uma aula, não falo sobre tudo, né, como eu falei, tem mais coisas, mas eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Beijo para vocês.